Rapaziada, sumimos, mas estamos voltando com uma obra zica pra vocês. O cara aqui é tão pilantra que ele amarra os monstros e depois sai sugando toda a energia vital, além de paralisar geral usando a gravidade, porque esse cara é um doido mago gravitacional. Então não esqueça de se inscrever no canal e deixa o like pra ajudar o tio Slash a chegar nos seus 200k pra ele postar mais obra nova. Então é isso e vamos embora pro vídeo. A história começa com um homem assustado perguntando o que o seu companheiro acabou de dizer. Ele questionava se aquilo não era uma brincadeira. Afinal, eles começaram aquele time juntos e finalmente se tornaram de Rank S. Sendo assim, o cara não entende o porquê daquilo. Ele encarava de forma severa seu companheiro e fala que pelo visto ele não entendeu, então ele vai dizer mais uma vez. Com isso, o maluco gritava chamando o cara de Ikoma Ichinose, deixando ele assustado. Eles dizem que eles querem ele fora da gloriosa equipe da espada. 15 anos antes daquele acontecimento, alguns portais começaram a aparecer em todo o mundo. Os portais funcionam como portas para reinos sobrenaturais que começaram a expulsar os monstros que existem lá. Enquanto isso, uma parte da população começou a despertar habilidades com níveis assim como em um jogo, possibilitando eles de lutar contra as criaturas. Esse grupo de pessoas com habilidades despertadas foram mandados para combater os portais, sendo chamado de Hunters. Alguém lia algo com uma escrita completamente diferente. Ao mesmo tempo, ele acessava o seu sistema de despertado. Os caçadores podem selecionar qualquer classe de personagem da sua preferência, mas algumas classes como os magos são lentas em lançar ataques e difíceis de controlar, então eles possuem uma alta taxa de mortalidade. O garoto fica indeciso sobre o que escolher, então ele decidiu pegar a classe de bandido, que tem uma grande agilidade, já que a sua prioridade é ganhar experiência e ficar mais forte. O Ikoma vê algo que lhe deixa surpreso. O seu plano deu certo, ele logo ganhou muitos pontos de experiência, tornando-se um caçador de alto nível e sendo chamado de o Lâmina Rápida. Os portais gradualmente começaram a fazer mais estragos no mundo. Uma grande asa aparecia, e esse era um monstro que se parecia muito com um grifo. Ele passou a lutar nas linhas de frente pela segurança do seu país e do mundo, e ele genuinamente acreditou que continuaria assim. O seu líder fala que eles querem seu colega fora do grupo. Espantado com isso, Ikoma pergunta o porquê disso, mas o cara já estava sem paciência e questionava se ele realmente não sabe, afirmando que o Prota conhece o verdadeiro motivo. Os monstros estavam ficando cada vez mais fortes, mas nenhum dos ataques do seu colega estava funcionando. Fora que, acima disso, ele é terrível como suporte. O Prota fecha sua mão tentando conter a sua raiva. O maluco fala que bandidos eram bons por sua velocidade, mas agora isso já é passado, alegando que ninguém escolhe a classe de bandido, já que magos conseguem causar uma maior quantidade de dano mesmo com um nível baixo. Além disso, a guilda decidiu removê-lo da lista de caçadores de Rank S para que o Ikoma não seja morto em portais de alto nível. O Prota tentava recorrer, afirmando que entende os seus defeitos. Mesmo assim, ele colocou a sua vida em risco para contribuir com toda a equipe. O cara diz que, além disso, ninguém consegue confundir os monstros e envenená-los como ele. Ambos ficaram se encarando por um momento, mas o líder afirma que ele ao menos não parece estar desanimado, pedindo para que o Prota continue. O Ikoma pergunta o que ele quer dizer com isso, mas o seu companheiro apenas dava um breve sorriso. Passando por ele, o homem fala que de qualquer forma ele está fora da equipe. Com isso, ele vai embora enquanto o Prota fica paralisado. O Ikoma permanecia imóvel sem entender o que acabou de acontecer. Um pouco mais tarde, em um lugar onde diversas garrafas vazias estavam espalhadas, muito lixo e cigarro faziam parte daquela bagunça. Ele estava completamente em pranto, sentado no chão, enquanto segurava o isqueiro em uma das suas mãos. Olhando para o lado, ele nota algo e assume que ser um caçador significa tudo para ele. Mesmo não recebendo destaque, ele sempre achou que todos os seus esforços seriam valorizados. Ele deixa as cinzas caírem do seu cigarro, afirmando que esse é o prêmio por todo aquele sacrifício. Ele também se lembra que nunca foi bom o suficiente, por isso comprou suprimentos com seu próprio dinheiro e investiu em equipamentos. Por conta disso, ele não tem mais nenhum centavo sequer. Ele perdeu a sua classificação de Rank S e agora não consegue nem entrar em portais de alto nível. O Prota viu uma notificação no seu celular dizendo que a equipe da Glória da Espada foi bem sucedida em sua expedição na China. Eles conseguiram limpar o Palácio Taoti, um portal que todos diziam ser impossível de conquistar. Todos comemoravam extremamente felizes com isso. Por outro lado, o Prota estava paralisado vendo isso. Ele observa o chat falando sobre aquele acontecimento. Algumas pessoas perguntavam onde estava o Ikoma, enquanto outras diziam que ele foi expulso já que era um peso morto. Vendo aqueles comentários, o cara fica muito irritado e jogava seu celular na parede, se questionando o porquê de ter se tornado um bandido, afirmando que entende que teria o suficiente para sobreviver se vendesse todos
todos os equipamentos que ele tem. Entretanto, não é algo tão simples. Se lembrando de quando estava junto ao seu time, ele começou a gritar enquanto chorava, afirmando que sacrificou tudo pela sua equipe. Caindo no chão, ele percebe que não lhe restou nada. De repente, o celular dele emitia uma aura de alerta. Vendo aquilo, o Prota fica surpreso. Era dito que um monstro de Rank S apareceu na ala de Morinia, Tóquio, pedindo para que todos evacuassem para um local seguro. Isso deixa o cara extremamente nervoso, afinal a equipe da Glória da Espada está fora do país, e não há caçadores naquele lugar que possam subjugar tal monstro de alto nível. E ele não muito diferente, já que também não consegue fazer nada sozinho. Mas o cara acaba voltando seus olhos para os seus equipamentos. Ainda um pouco apreensivo, ele percebe que pode tentar uma coisa. Nessa hora, um grande monstro que parecia vestir uma armadura sobrevoava pelo céu. O Prota estava lutando com ele, afirmando que por sorte não vendeu seu equipamento. Esse era Cronos, o dragão do espaço-tempo, um ser que é mais ameaçador do que ele imaginava. O Ikoma segura que esse pelo menos seria um fim glorioso para sua carreira como um caçador. Mesmo um pouco apreensivo, o cara declara que devem começar a sua última batalha. Com isso, o dragão dá um grande rugido enquanto faz com que diversos fragmentos de pedra se levantem. Correndo na direção, o Prota fala para si mesmo que é um caçador e que deve ganhar tempo para que as pessoas evacuem e esperem outros caçadores de Rank S chegarem. Sendo assim, ele salta para atacar o monstro. O Cronos também vai de encontro ao seu inimigo, se preparando para acertar um golpe. Assustado, o Prota nota que o seu adversário é muito rápido. A sua adaga é partida ao meio e ele logo tenta se esquivar do ataque. Com muita dificuldade ele consegue, entretanto atrás dele acontece uma grande explosão. Ele olha assustado para todo aquele poder. O dragão logo solta outro rugido enquanto encara impotente o homem. O Ikoma repara na sua cabeça que ele vai morrer caso chegue mais perto disso. Sendo assim, ele utiliza a foice da lâmina dupla Hydra. Porém, ela não causa nenhum único dano no seu adversário. Ficando cada vez mais nervoso, o Prota percebe que ele é imune a veneno. Surpreendendo, o Cronos lança outro ataque com as suas garras. Graças à sua velocidade, o Ikoma consegue desviar, mesmo com alguma dificuldade. Ele assume para si mesmo que não poderá ganhar dessa forma, afinal ele teria morrido caso não fosse de classe bandido. Mesmo assim, ele está encurralado e não há para onde fugir. Então aquela é a sua única chance. Ele pega uma corda com uma espécie de lâmina na ponta e começa a girá-la. Com isso, ele lançava contra o seu inimigo. Essa era uma Kleptogarra usada para roubar itens do seu alvo, afirmando que talvez aquele monstro tenha algo útil, o que poderia lhe dar uma chance de contra-atacar. Seu olho brilha enquanto aquelas grandes garras vêm na sua direção. O corte é tão rápido e poderoso que destrói completamente o seu equipamento. Mesmo ferido, o Prota dá risada enquanto diz que pelo visto era isso. Caído em meio aos escombros e coberto de sangue, ele se pergunta se esse é o seu fim. Com seus olhos se revirando de dor, ele assume que mal consegue ver nada, e que depois de uma vida salvando tantas outras, será assim que tudo vai terminar para ele. Ele pensava que gostaria até de recomeçar, mas ele notava que tinha algo na sua mão e perguntava o que era isso. Ele percebia que a Klepto da Garra conseguiu roubar isso do dragão. Ele havia adquirido um item épico, o relógio de bolso divino, que dá uma oportunidade única de voltar 10 anos no passado com um uso único. Ele fica surpreso com isso, se questionando se realmente poderia voltar 10 anos no passado. Ainda agonizando de dor, o Prota volta a perguntar se aquilo realmente vai funcionar, reparando que o dragão estava vindo atacar de novo. O Ikoma percebe sem esperanças enquanto vê aquele golpe vindo. Ele declarava que aquela não é a hora de pensar sobre isso. Ele utilizava suas últimas forças e apertava o relógio enquanto gritava, dizendo que quer voltar ao passado. A grande pata do monstro estava bem próxima do seu corpo. Uma das garras finalmente atravessa o seu peito enquanto ele nota que a sua consciência está desaparecendo. Mas de repente ele nota alguns barulhos altos, se perguntando o que estava acontecendo. Abrindo seus olhos, o Prota percebe que está caído no chão do lado da sua cama. Em sua mão tinha um despertador mostrando que ele estava no ano de 2030, em uma sexta-feira às 8 horas da manhã. Um pouco nervoso, Ikoma se queixa perguntando se estava sonhando. Com isso, ele abre a cortina da sua janela. O antigo caçador de Rank S fica surpreso ao ver o que estava na sua frente. Olhando para o seu celular, ele percebe que esse é o calendário de 10 anos atrás. Se recordando do relógio divino, ele abria a sua janela de status e ficava surpreso porque ele percebeu que a sua classe ainda não foi definida, notando que isso não significa que ele realmente voltou no tempo. O Prota dá um leve sorriso vendo que vai poder fazer as coisas de forma diferente. Tendo isso em vista, ele afirma que agora vai se tornar o caçador mais forte de todos os tempos. Depois, um cara fala que todos estão dizendo que pessoas morreram aqui, alertando
acreditando que eles devem restringir a entrada de serviço nos portais. O Prota assistia a esse vídeo enquanto escovava os dentes. Um outro senhor diz que a cada ano os monstros aumentam em números e força, e enviar pessoas sem poderes só resultará em mais causalidades. O Ikoma realmente diz que o relógio fez ele retroceder em 10 anos. Ele fala que em algum momento as pessoas pararam de debater essa questão. Afinal, ficou claro que todos devem aprender a se proteger. Saber o que acontece no futuro vai ser muito útil. Além dele, ninguém sabe sobre quais monstros dão mais pontos de experiência ou onde pode conseguir itens raros. Entretanto, ele prefere escolher uma classe primeiro, e para fazer isso ele precisa atingir o nível 10. Não há muitos portais para caçadores de nível baixo, ainda mais sem classe, então a guilda regula todos que ainda não foram liberados. Eles sabem uma toca de goblins num portal de rank F, afirmando que conseguiria alcançar o nível 6 após matar o último monstro. Um cara estava matando alguns dos goblins do seu lado. O senhor ria, afirmando que chegou o seu tempo, e perguntava se o Prota estava bem, mas na cabeça dele, o Ikoma se pergunta sobre quem era esse. Ele fala que o garoto não conseguiria limpar aquele portal sozinho, dizendo que os goblins são fracos, mas eles podem ser perigosos quando se unem. Com um sorriso, ele diz que o seu nome é Kenji, um caçador de nível 16, e que possui uma ótima espada e garante que os novatos não sejam mortos. Ele fala que as pessoas o chamam de o cara dos tutoriais, enquanto na sua cabeça o Ikoma diz que pelo visto o cara não tem nada pra fazer mesmo. O homem explica que os caçadores não têm uma idade oficial para aposentadoria, por isso ele achou que essa seria uma ótima fonte de renda. Mas o garoto estava bem desanimado, se questionando sobre como chegou nessa situação. Ele grita comemorando que finalmente chegou ao nível 10. O sistema notifica que o seu nível subiu e que ele recebeu 2 pontos de habilidade. O maluco começou a dar tapas nas costas do Prota, falando que ele finalmente chegou ao nível 10, enquanto o garoto agradecia, afirmando que se o Ikoma continuar assim, ele vai poder ser bem famoso. Ele pensava que consegue chegar ao rank S. O cara diz que ele logo vai poder selecionar a sua classe e que pode contar com a sua ajuda caso necessário. O Prota fica pensativo durante um tempo, porque cada classe vem com um conjunto único de habilidades, que podem ser adquiridos gastando pontos de habilidade. O velhote fala que sugere de espadachim, já que assim ele vai poder atacar os inimigos assim como ele, com uma espada. Mas por ele ser ágil, bandido também seria adequado. Entretanto, ele fica curioso ao ver que o menino ainda não escolheu nenhuma classe. O Kenji pergunta se ele não sabe como usar os pontos de habilidade. Ele questiona se não haviam contado ao pirralho para começar com as habilidades obrigatórias, passos leves e furtividade. Essas duas habilidades são responsáveis por aumentar os atributos físicos de uma pessoa. Elas são consideradas obrigatórias para iniciantes, porque a maioria dos caçadores não tem nenhum meio de defesa inicialmente. Mas como seu objetivo é ser o caçador mais forte de todos os tempos, ele não pode gastar seus pontos de habilidade com tais coisas dessas. Por isso ele só precisa de uma. Ao fazer a sua escolha, o Kenji tenta parar ele, pedindo pro garoto não escolher aquilo. O cara começou a falar que a habilidade de resistência a danos são inúteis, fora que ele nunca vai encontrar qualquer uso para resistência a danos de queda. O sistema notifica que ele adquiriu resistência a dano por queda. O velhote pergunta se ele tem medo de altura e pedia pro garoto tomar mais cuidado na hora de escolher as suas próximas habilidades. Deixando o cara ainda mais espantado, o Prota usa mais 10 pontos de habilidade para deixar sua resistência no nível 2, fazendo o cara enlouquecer. O Ikoma evolui ela pro nível 3 agora, utilizando mais 15 pontos. Se lamentando, ele alega que não acredita que aquele garoto desperdiçou todos os seus pontos em resistência a dano de queda. Ele diz que agora o garoto só tem duas opções, ou ser um espadachim ou um civil, mas o Prota assegura que há uma outra, deixando o cara bem surpreso. O Ikoma escolhe a classe de Mestre da Gravidade. Essa é uma classe oculta que só aparece quando você gasta todos os pontos ganhados nos 10 primeiros níveis em resistência à queda. Durante muito tempo ninguém soube sobre ela graças ao seu requisito de ativação, mas mesmo após a sua descoberta, muitos não a escolheram. Além disso, há muitos desafios para manipular a gravidade, mas ele também já foi um caçador de rank S, por isso ele sabe que a sua classe é a melhor que existe. O velhote grita mandando ele parar, afinal isso fará com que o garoto vire um mago, afirmando que ele ainda vai poder cancelar e escolher ser um espadachim. Mas Ikoma assegura que é isso que ele quer. Com isso é notificado que ele adquiriu uma nova classe, junto às habilidades gravitacionais como a manipulação e a magia. Vendo que conseguiu, o Prota começava a comemorar. Ele gritava que finalmente é um mago. Dessa vez ele vai se tornar um poderoso rank S e não terá que passar por aquela humilhação nunca mais na sua vida. O Kenji continua meio nervoso enquanto olhava para esse novato. Ele chama pelo menino,
afirmando que ele parece não entender que a classe de mago não é tão legal assim. O velhote explica que os magos são mais vulneráveis e a sua taxa de mortalidade é muito maior que as outras classes, e afirma que talvez o pirralho deva reconsiderar o fato de ser um caçador. Vendo aquilo, Ikoma nota na sua cabeça que já esperava algo assim, já que as pessoas costumam pensar que outras classes são melhores. Ficando espantado, o cara começa a gritar perguntando o que estava acontecendo. Um goblin de capuz vermelho estava no nível 17 e apareceu nessa hora. Assustado, ele assume que não pode acreditar que um monstro de alto nível surgiu. Ele começa a correr atrás de uma das caçadoras, enquanto Kenji tenta ajudar a escapar, mas na sua cabeça ele assume que não tem habilidade suficiente para enfrentar monstros mais fortes, e é por isso que ele nunca saía daquele lugar. Mas o resto dos caçadores ali estão apenas no nível 10 ou abaixo, ninguém mais poderia parar aquele monstro. Extremamente nervoso, ele se lembra do Prota. Ele corria com a sua espada na mão, dizendo que vai lidar com aquele goblin. Até mesmo Ikoma fica surpreso ao ver o capuz vermelho ali. Na sua cabeça ele diz que o Kenji deveria ser capaz de lidar com aquele monstro no seu nível atual. Entretanto, o senhor estava apenas defendendo enquanto o goblin atacava sem parar. O Prota nota que aparentemente ele não tem nenhuma experiência na hora de lutar contra monstros mais fortes que ele. O velhote começa a gritar perguntando se há algum caçador de nível 15 ou superior para ajudar. Eles perguntam se o Kenji não é um nível 16, mas ele diz que não pode enfrentar algo que é maior que o seu nível atual. O Prota assume que não deveria se oferecer para ajudar, afinal o monstro é muito forte para ele conseguir lidar, também reparando que ele não consegue nem ao menos ver os seus movimentos, fora que ele morreria na hora se fosse acertado. Piorando ainda mais a sua situação, além de não conhecer as suas habilidades direito, o mestre da gravidade possui baixas estatísticas, mas ele acaba se lembrando de quando o cara lhe ajudou e se preocupou se ele estava bem, fazendo com que ele note que seria horrível deixar alguém como Kenji morrer. Sendo assim, ele pega a sua espada afirmando que sempre gostou de um desafio. Ele fala que verá se consegue superar a fraqueza de uma classe. Assustado, o senhor alerta que o nível dele é muito baixo, sem contar que os magos são fracos contra ataque corpo a corpo, e um monstro daquele nível facilmente o mataria em um piscar de olhos. Ignorando tudo isso, o Prota chamava pelo capuz vermelho. O monstro ainda de forma enlouquecida olhava para ele, enquanto o garoto diz que vai usá-lo para testar as suas capacidades como mestre da gravidade. Ele fala que acredita que essa seja a melhor classe, por isso ele está arriscando a sua segunda chance, mas não pode fugir de algo tão fraco. Enquanto vai de encontro, ele diz que caso contrário não faz sentido ter escolhido tal classe. O senhor manda o pirralho correr, ao mesmo tempo que o monstro saca sua espada e vai em direção ao novato. A pior parte em ser um mago é aqueles que possuem atributos físicos terríveis, sempre precisando contar com caçadores de outras classes. Mas ele é diferente, já que como mestre da gravidade, ele pode aumentar temporariamente os seus atributos através da manipulação. Sendo assim, ele utiliza a manipulação para diminuir a gravidade pela metade. Com isso, ele consegue desviar rapidamente do ataque do seu adversário. Até mesmo Kenji fica surpreso e pergunta como ele ficou tão rápido. Na sua cabeça, o Ikoma fala que essa habilidade aumenta a velocidade de movimento do conjurador, diminuindo a gravidade pela metade. Entretanto, ele só pode fazer movimentos lineares, mas isso é bom caso ele consiga prever os movimentos do seu inimigo. O monstro volta a atacar, mas o cara consegue desviar mais uma vez. Ele afirma que lutou contra milhares de monstros de uma única vez, e utilizando nada mais que a sua velocidade como um bandido. O capuz vermelho sente as consequências após receber o corte. O velhote continua perguntando como um mago de baixo nível consegue desferir ataques tão rápidos assim. Com a compreensão do gerenciamento da mana e da classe em si, muitos mestres da gravidade conseguiram igualar seus atributos físicos. O Prota diz que o monstro de baixo nível notam padrões simples, por isso é fácil lutar contra eles, precisando só aumentar a sua velocidade. O velhote pergunta pro Ikoma como aquilo era possível. O surpreendendo, o pirralho gritava pelo senhor, pedindo para que ele finalizasse esse goblin. Com isso, Kenji corre com as suas espadas em mãos. O garoto continua encarando o monstro enquanto ele olha para o velhote, que vai com a sua espada para acertar. Com um sorriso, Ikoma pergunta para o ser como ele ousa lhe virar as costas. Sendo assim, o Prota utiliza sua magia da gravidade, fazendo com que ele fique preso no mesmo lugar. O goblin fica completamente paralisado enquanto escutava algo. Acima dele estava o velhote se preparando para dar o último ataque. Com isso, ele acerta o golpe, fazendo com que o Prota evolua mais 2 níveis. Vendo o cadáver do goblin, o Ikoma percebe que realmente deu certo. Com um certo alívio, ele diz que essa luta foi a prova de que ele pode se tornar um caçador mais poderoso de todos os tempos. As pessoas em volta repararam que aquele caçador é novo, e mesmo assim ele teve grande facilidade ao derrotar o capuz vermelho. Na sua cabeça,
cabeça, o Kenji percebe que o Ikoma conseguiu superar a velocidade do monstro, mesmo sendo um caçador de baixo nível. Observando o garoto, ele fica incrédulo ao ver que o pirralho nem ao menos percebeu o que acabou de fazer. Ainda meio nervoso, ele diz que o novato tem um dom acima da média, se perguntando quem o Ikoma é de verdade. De repente, o prota sente uma forte dor. Ele se escora numa pedra enquanto respirava um pouco, notando que ele utilizou toda a sua mana, também reparando que terá que trabalhar um pouco mais em desenvolver a sua capacidade de usar as suas habilidades. Por outro lado, o velhote estava aparentemente contente em ver que ele estava vivo. O senhor se aproxima dele e agradecia pela ajuda, perguntando se ele gostaria de ser carregado nas costas. O Ikoma diz que aquilo é bem vergonhoso, mas vai ter que aceitar. Havia pessoas dentro do portal, mas somente o prota, que se tornou um caçador há poucos dias, se propôs a ajudar. Na sua cabeça, o senhor continua o agradecendo, afirmando que ele o ajudou a encontrar a coragem necessária. Ele deixou o medo o controlar e por isso só caçou monstros de nível mais baixo que o dele. Mas agora é a hora de parar de ser o cara dos tutoriais. Sendo assim, ele decide caminhar como um verdadeiro vencedor. Enquanto isso, o Kenji diz que foi uma honra testemunhar o nascimento daquele herói, agradecendo mais uma vez ao prota. Aquele portal provou o que ele consegue fazer como um mestre da gravidade. Agora o seu objetivo é subir de nível. Porém, seria insuficiente lutar sozinho, sem mencionar os riscos envolvidos, sendo necessária a presença de alguém com quem ele possa contar. Uma atendente fala que nunca ouviu dizer sobre uma classe relacionada à gravidade. Ela pergunta se o garoto realmente consegue ser um caçador com estatísticas tão baixas como essa, mas o Ikoma troca de assunto e pergunta se tem alguém procurando membros para montar uma equipe. A mulher diz que sim e informa que tem um que aceita qualquer pessoa, independente da classe ou nível. O garoto questiona se ela poderia apresentá-lo para essa pessoa. Um pouco nervosa, ela fala que a classe dele é mago e ele também tem atributos muito baixos, o que poderia fazer com que ele fosse recusado. Ele fala que muitas classes raras são bem difíceis de se manipular, então já esperava que as pessoas teriam dificuldade de aceitá-lo. O prota pede a ela o contato deles para que ele possa tentar resolver esse problema. Nessa hora, um cara aparece dizendo que o garoto está dando muitos problemas para a atendente, mandando ele simplesmente desistir e ir embora. O Ikoma pergunta quem é ele. O maluco diz que pelo visto o menino é bem engraçado, afirmando que ele deve lhe conhecer. Ele se apresenta como Kakeru da equipe dos Cavaleiros do Trovão, afirmando que todos os caçadores os conhecem. O prota fala que eles provavelmente só têm classes de ataque corpo a corpo. O maluco diz que sim, afinal os magos são inúteis, e diz que eles são um bando de covardes que não conseguem nem mesmo chegar perto de um monstro. Por isso essas pessoas não merecem ser caçadoras. Sendo assim, o Kakeru fala que o garoto deveria ter feito uma pesquisa antes de escolher a sua classe. Fora que ainda por cima os atributos do pirralho são péssimos, dizendo que se sente ofendido ao ver que ele vai dar uma má fama para as classes raras. O Ikoma questiona se isso significa que ele também tem uma classe rara. O Kakeru afirma que sim e pergunta se o prota quer ver o que ele pode fazer. Apontando a sua espada contra o garoto, o cara manda ele ver o seu poder. Levantando, ele utilizava a invocação do raio, e depois disso ele diz que essa é a melhor classe de personagem, já que tem atributos e habilidades incríveis. As pessoas em volta ficam surpresas, dizendo que não sabiam que tais classes existiam. O maluco fica todo orgulhoso enquanto via isso. A atendente fala que o uso de habilidades ali era proibido, mas o Kakeru assegura que precisa fazer isso para que aquele moleque entendesse. Com um olhar debochado, ele diz que não é da sua conta, mas afirma que é muito arrogante o prota querer entrar em uma equipe. Enquanto o cara fica se gabando, o prota ficou interessado no fato dele ser um cavaleiro do trovão. Essa classe pode causar uma boa quantidade de dano, mas os seus movimentos são simples e inadequados para batalhas complexas. Assim, ele logo estará em grandes problemas ao enfrentar monstros que são mais rápidos ou imunes a ataques elétricos. Enquanto isso, diversas pessoas diziam que a classe de magos são inúteis, e que toda aquela comoção é porque o garoto quer entrar em uma equipe. Por outro lado, outras pessoas estavam admirando e invejando o Kakeru pela sua classe de Cavaleiro do Trovão, enquanto ele pensava que quase se esqueceu de como os magos eram tratados antigamente. As pessoas sempre achavam que pontos de atributos e habilidades extraordinárias eram tudo, então talvez ele tenha que lutar sozinho. A atendente chama pelo Kakeru, afirmando que ele não precisava falar coisas como aquelas. O prota agradece a ela, dizendo que não deveria ter perguntado e informando que ficaria sozinho por enquanto. O maluco diz que talvez ele deva considerar toda aquela ideia de ser um caçador, assegurando não querer encontrar o seu cadáver por aí. Enquanto isso, Ikoma se retira e agradece pelo conselho. Na sala de arquivos da Guilda de Caçadores, o Ikoma lê um livro e diz que levará muito tempo para ganhar a confiança das pessoas, não podendo participar de equipes
equipes temporariamente até lá. Por isso, ele precisa se unir a alguém com quem ele possa contar a longo prazo, que possua uma classe que tem uma sincronia. Mas antes de fazer isso, ele vai ter que subir de nível e alcançar algo notável. Ele tem uma certa facilidade para derrotar o Capuz Vermelho e descobriu que um usuário de gravidade pode ser capaz. Ele se perguntava se então deveria entrar em um portal com monstros de nível mais alto. Ele procura qual seria o ideal, notando que o Templo das Estátuas de nível 25 parecia uma boa escolha. Os portais controlados são gerenciados pela guilda de caçadores, que são mantidos abertos para os hunters que possam ganhar experiências. O monstro mais forte daquele portal é o Cavaleiro de Pedra, deixando aquele lugar perfeito para caçar um pouco de nível e ganhar dinheiro. E quando ele conseguir caçar o monstro de lá, algumas equipes podem considerar aceitá-lo. As pessoas podem entrar nesses portais mesmo seu nível sendo inferior, e ele pode ganhar experiência caçando os monstros ainda na entrada. Fechando o livro, o Ikoma afirma que poderá fazer isso. Sendo assim, ele diz que vai subir de nível no Templo das Estátuas e começar a procurar alguns membros para sua equipe. Dentro de uma masmorra, uma pessoa corria enquanto descia umas escadas. Machucado, ele declara que aquilo é ridículo, já que não faz sentido algum. Nessa hora, ele tropeçava em alguma coisa. O garoto cai no chão enquanto grita, olhando assustado para algo. Com isso, um grande impacto acontece. O monstro de pedra estava parado, coberto por sangue. Depois mostrava a atendente, que estava espantada, reparando que ele está sozinho, apenas no nível 12, e mesmo assim quer ir ao Templo das Estátuas. Mas o prota diz que não há nada nos regulamentos que o impeça disso. Ainda nervosa, ela diz que entende, mas afirma que ele estaria tentando se matar, afinal o nível recomendado para aquele portal é de 25. A mulher dizia que, além disso, muitas coisas inesperadas podem acontecer dentro de uma masmorra. Enquanto o Ikoma vai embora, o prota afirma que só dará uma rápida olhada, dizendo que não vai ficar lá por muito tempo. Em frente ao portal, ele fala para si mesmo que precisa correr alguns riscos para ficar mais forte. Afinal, constantemente ele lutou contra monstros, cujos níveis são maiores, caso contrário, ele nunca ganharia experiência suficiente para evoluir. Entretanto, aquilo não deveria estar demorando tanto, já que ele poderia ganhar vários níveis de uma única vez ao matar um monstro aqui. Ele passa ao lado de algumas estátuas, uma delas tinha um cristal na sua testa. Ela logo aproveita a abertura do garoto e tentava atacar pelas costas, mas ele consegue desviar, falando que a viu chegando. O Ikoma abre a sua janela de status, notando que aparentemente ele deve ser um monstro de nível 20. Olhando diretamente para o ser de pedra, o prota declara que ele deve conseguir lidar com ele. Sendo assim, ele volta a desviar dos ataques do seu inimigo. Com certa surpresa, ele acaba percebendo que foi encurralado. O monstro de pedra continua indo na sua direção. Com isso, ele utiliza sua redução de gravidade, sendo capaz de sair daquele local e ainda acertando um golpe no seu adversário. Entretanto, ele não havia sofrido nenhum arranhão sequer, mas o prota assegura que aquele monstro não pode lhe matar. Além disso, ele consegue enxergar a todos os seus pontos fracos. Nessa hora, ele começa a acertar uma sequência de ataques contra a estátua. Vendo que causou uma quantidade razoável de dano, ele assume que será difícil, mas declara que já esperava uma baita estatística de defesa. O monstro novamente vai na sua direção. Mesmo que ele possa demorar um pouco para derrotar, ainda quer testar uma coisa. Sendo assim, ele utiliza a redução gravitacional e logo consegue desviar do ataque do seu inimigo. Em sequência, ele aumenta a gravidade enquanto aponta sua espada para a estátua. Com um único golpe, o Ikoma consegue perfurar o peito do monstro. De dentro da rachadura começou a ser emanado um brilho vermelho. Com isso, ele é partido ao meio. Ele explica que se tornou mais leve para aumentar a sua velocidade. Então se auto-acelerou com a gravidade em direção ao ponto de impacto para aumentar o dano. Essa combinação fez com que o seu golpe ficasse muito mais poderoso. Exatamente como ele esperava, ele ganhou vários níveis de uma única vez, alegando que é melhor usá-los agora. Enquanto abre a sua janela de status, ele fala que já tem algo em mente. Ainda pensativo, ele diz que pode aprimorar somente uma habilidade com os pontos que tem, então decide optar pela manipulação de gravidade. Sendo assim, ele confirma no sistema, fazendo com que a manipulação evolua para o nível 2, permitindo que ele manipule a gravidade que age sobre o seu próprio corpo. Ele fica satisfeito, percebendo que agora pode controlar a direção e a força da gravidade, reparando que talvez consiga achar um bom uso para isso. Mas de qualquer forma, o verdadeiro motivo para ele ir até ali são as pedras demoníacas. Esse é o núcleo dos monstros que vai servir como prova de que ele matou um cavaleiro de pedra. Mesmo que tenha conseguido o que veio buscar, ele ainda tem muita mana restante. Sendo assim, ele olha para trás procurando por mais inimigos. Vendo que havia diversos outros, ele decide caçar mais alguns para testar a sua nova habilidade. De repente, alguém invoca um relâmpago e destrói uma das estátuas. O grupo dos Cavaleiros do Trovão estavam caçando naquele mesmo portal. Um dos companheiros do
Kakeru diz que ele é impressionante, afinal derrotou um dos monstros com um único golpe. A garota dizia que aquele cavaleiro de pedra parecia ter uma resistência contra a eletricidade, mas a habilidade dele foi superior. O cara fala que aquilo foi muito fácil e pergunta se todos os portais controlados são daquele jeito. Rindo, ele diz que agora está demorando mais para upar de nível. Ele dizia que talvez eles devessem ir para um portal com monstros mais fortes. Ele pisa em cima de uma das pedras que estava em brasa. Por algum motivo, o homem faz isso enquanto não fala nada. Sua companheira pergunta se ele não acha que foi muito duro com o garoto da guilda, mas o Kakeru assegura a ela que alguém precisa ensinar a essas pessoas o lugar que elas pertencem. O cara fala que realmente fez um favor a ele, já que o garoto poderia ter morrido. Mesmo tendo sido um pouco duro, foi pra conscientizar ele, né? Afinal, alguém precisava falar aquilo. O seu colega fala que ele não parecia ter essa intenção. De repente, eles escutam um barulho muito alto vindo de outra sala. Sacando sua espada, o Kakeru pergunta se é o mesmo monstro. A sua amiga diz que aquele espaço é o mais alto do que antes, mas o cara diz que não importa, afinal alguns monstros são um pouco maiores que outros e nada além disso. No entanto, um guerreiro de pedra gigante aparece. Ambos os seus colegas ficam assustados, perguntando o que é aquilo. Empolgado, o maluco fala que finalmente está ficando interessante, já que aquela é uma estátua de nível 30. É mais alto do que os outros monstros que vieram antes. A sua amiga assustada dizia que eles não poderiam lutar com uma monstruosidade de nível 30 dessas, mas de forma indiferente o Kakeru diz ter pensado em algo nos últimos tempos, alegando que monstros do seu nível não são divertidos pois são muito fáceis, já que os Cavaleiros do Trovão são bem mais fortes do que os outros caçadores, e por isso eles devem derrotar esse Cavaleiro de Pedra. O monstro levanta sua arma para acertar um golpe. Com o impacto, o chão começa a se romper. O seu companheiro pergunta se o cara tem certeza disso, mas o Kakeru diz que estão em 3. Pegando a sua espada, ele fala que esse é um dos grandes e ainda possui um alto nível, mas os Cavaleiros de Pedra não são nada mais do que estátuas que se movem, por isso eles são lentos e maçantes. Nessa hora, o monstro lança um ataque contra ele. Ele desvia com uma visível dificuldade. Já um pouco apreensivo, o maluco assume que talvez ele seja um pouco rápido graças ao seu nível. Saltando em direção ao seu inimigo, ele diz que de qualquer forma ainda pode expor a fraqueza da estátua depois de atacar. Sendo assim, ele acerta o monstro com a sua espada de raios. Ficando nervoso, ele diz que pelo visto as coisas se complicaram um pouco, afinal a defesa dele também é maior. O Cavaleiro de Pedra logo prepara sua grande espada de novo. Rapidamente ele desferia um grande golpe. Ativando o poder do Cavaleiro do Trovão, o Kakeru se convence de que ele consegue bloquear o ataque e sair do seu alcance. De repente, a estátua consegue se movimentar muito rápido. Com isso, o cara é acertado e tem o seu peito cortado. Caindo do chão, ele se questiona sobre como aquilo pode ser tão poderoso. Bem assustado, ele fala que há apenas alguns itens do nível mais altos que o dele, mas aparentemente aquele está em outro patamar. Assustado, o homem manda todos não subestimarem a força do inimigo, mas mesmo que pudesse terminar a sua frase, a estátua já estava indo em direção à garota. Com muita dificuldade, ela consegue defender do golpe com a sua espada. O seu outro companheiro chama pela Karen enquanto ela é jogada para longe, porém ele também é acertado em seu estômago. A força do golpe foi tamanha que ele até mesmo cuspia sangue. Vendo que ambos os seus companheiros estão caídos no chão, o Kakeru começa a ficar ainda mais assustado. Apavorado, ele se queixa sobre o que estava acontecendo. Olhando para aquele grande monstro, o cara se pergunta se ele sempre foi tão intimidante. Invocando seu poder, ele fala que de qualquer forma é especial. Com isso, ele lança um grande ataque de raios contra o cavaleiro, afirmando que colocou todos os seus poderes naquele relâmpago, e que nada ficaria de pé após um grande golpe desses. Mesmo o monstro segurando a sua espada coberta de raios na sua mão, o Kakeru fica muito surpreso com isso, se lembrando de quando a sua companheira disse que eles possuíam resistência aos raios, fazendo com que ele perca praticamente toda a sua esperança. A estátua simplesmente quebrava a espada em sua mão. Impotente, ele só pode ver a espada sendo partida ao meio. Bem assustado e nervoso, o cara começou a chorar sem parar. Entretanto, o monstro continua indo na sua direção. Ele fica incrédulo enquanto vê a estátua cada vez mais perto. O ser levantava a espada enquanto Kakeru afirma que aquilo não pode estar acontecendo, declarando que não quer morrer assim. À sua frente, no chão, a espada estava quebrada. O Cavaleiro de Pedra estava parado olhando como se fosse um inseto. Tremendo de medo, o homem começa a implorar pela sua vida. O reverenciando, ele clamava para não ser morto. Ele grita pedindo para que alguém o salve, até que de repente uma perna envolta por uma magia roxa aparece. O monstro levanta sua grande lâmina de pedra. Por outro lado, o prota utiliza a redução gravitacional. Com isso, a estátua é paralisada por um instante. Ele nota aquilo e olha procurando qual a raiz
daquele golpe. O monstro percebe uma luz roxa que vinha de uma costela. Pousando um pouco mais distante estava o Ikoma. Ele assume que sabia que aquilo não funcionaria. Surpreso, Kakeru pergunta se ele não é um novato da guilda que havia escolhido a classe de mago, mas o garoto continua sem responder. Irritado, o cara questiona sobre o que ele está fazendo, afirmando que não há como ele derrotar um monstro desses. O Prota já havia chegado no nível 16 e assume que aquele caçador está certo. Ele assegura que aquilo não vai ser fácil, já que é um cavaleiro de pedra de nível 30. Aquele ser provavelmente chegou a tal level consumindo caçadores e monstros mais fracos, até se tornar uma espécime irregular. Mesmo assim, ele precisa admitir que aquele monstro é enorme, declarando que só queria dar um leve passeio por aqui, à procura de matar um monstro para ir embora. Entretanto, ele jamais tinha imaginado que ia encontrar algo tão grande. Ainda no chão, o cara manda ele parar de admirar o cavaleiro e apenas correr, afirmando que ele os derrotou antes mesmo deles poderem atacar, com ambos os seus companheiros jogados no chão. Ignorando, o Prota ativa sua redução gravitacional. O monstro, assim como ele, também se prepara para lançar um grande ataque, porém ele consegue desviar graças à sua velocidade. Rapidamente, a estátua muda o seu movimento e tenta acertá-lo de outra forma. Ao pisar no chão de novo, Ikoma pula de imediato. Com isso, ele consegue ficar acima do monstro enquanto se esquivava do golpe. Ele acertava com a sua espada na cabeça do cavaleiro. Ainda no chão, Kakeru admite na sua cabeça que não pode acreditar nisso. Afinal, como um mago novato de baixo nível poderia fazer aquilo? Lutar de forma praticamente igualada com um monstro desses. Na sua cabeça, o Prota percebe que o monstro não é tão rápido, mesmo sendo de nível alto, então ele pode superar ele fácil. Mas o seu maior problema é o fato de não ter nenhuma habilidade poderosa o suficiente para derrotá-lo. O Cavaleiro de Pedra é um monstro com alta defesa, por isso seu ataque dificilmente vai funcionar contra ele, fora a grande diferença de nível. Além disso, em breve ele vai ficar sem mana caso continue utilizando a sua manipulação. Por esse motivo a gente não tem muito tempo. Nessa hora, a estátua se prepara para desferir mais um golpe. Enquanto se esquiva, o Ikoma assume que isso é um pouco imprudente, mas de qualquer forma ele precisa tentar agora. O monstro brandia sua espada enquanto ele desviava. O Kakeru afirma que sabia que era improvável, mas esperava que aquele cara fosse capaz. Entretanto, seu ataque também não funcionou. A sua habilidade de reduzir a gravidade consome muita mana, mas não pode lutar contra monstros poderosos sem utilizá-la. Ele repara que não pode arrastar isso por mais tempo, então decide resolver aquele combate de uma vez. Outro grande corte vinha na sua direção. O garoto novamente desvia. Ele utiliza sua habilidade para soltar uma segunda vez. O Prota gira no ar para conseguir mais força. De repente, ele utiliza a gravidade do seu corpo para prender a espada do inimigo no chão. O monstro tenta acertar com um soco, mas o Ikoma salta de novo, escapando de mais um golpe. Ele pousa sobre a cabeça do seu adversário. Surpreso, Kakeru pergunta como ele consegue se mover daquela forma, e se seria por conta da sua classe. O Prota pula sobre a cabeça do monstro de novo. Ele confessa na sua cabeça que gostaria de guardar a habilidade de manipulação de nível 2, porém ele não tem muitas opções. Sendo assim, ele ativa a gravidade reversa. Com isso, o garoto fica de ponta cabeça apoiando os pés no teto, notando que aparentemente ele consegue usar essa habilidade em si mesmo, enquanto seu inimigo ficava lá procurando por ele. Ele acaba se surpreendendo, pensando que aquilo é bem interessante. O Prota se prepara, declarando que deve ser capaz de causar o dano necessário daquela altura. Determinado a lidar com aquilo, ele utiliza o aumento da gravidade. Preparando a sua espada, o Ikoma fala que aquilo vai aumentar o seu peso. Junto a isso, adicionando a aceleração da queda, ele vai causar mais dano. Ele grita, afirmando que é tarde demais e que o monstro não vai poder parar ele agora. Atravessando, o Prota utilizava a queda de meteoro para acabar com aquela batalha. O gigante monstro é partido ao meio e começa a se desfazer. Enquanto os fragmentos do seu corpo caía, é notificado a ele que foram concedidos 524 pontos de experiência, recebendo um aumento do nível 16 para o 23, junto com mais 14 pontos de habilidade. Contente, ele vê que o seu plano deu certo. Afinal, ele matou um monstro cujo nível era quase 2 vezes acima do seu, por isso ele ganhou diversos níveis de uma única vez. Após a vitória, o Ikoma comemorava. Ele fica de joelhos depois de aumentar o seu nível de resistência a danos de queda para 3. Na sua cabeça, ele admite que o impacto da queda foi bem severo, mas está feliz por ter obtido uma resistência com antecedência. Por outro lado, o Kakeru estava abismado, assumindo que aquilo foi incrível. Afinal, seu raio não funcionou naquele monstro graças à sua resistência, mas mesmo assim o mago conseguiu derrotar. Meio sem jeito, ele pergunta o porquê do Prota tê-lo ajudado, já que ele o tratou muito mal na guilda. Porém, o cara logo fica apavorado, supondo que talvez o Ikoma esteja aqui atrás de vingança, deixando ele ainda mais
nervoso, o garoto chamava por ele. Ele questiona se o Kakeru consegue se levantar sozinho e se ele estava bem. O moleque fica surpreso com essa reação inesperada. Ele começa a rir, vendo que não era o que ele imaginou. Estendendo a sua mão, o cara agradece por ele ter o salvado. Depois de algum tempo na guilda dos caçadores, a atendente estava muito assustada, perguntando sobre o que ele estava falando, já que um cavaleiro de pedra nível 30 apareceu. Ficando ainda mais espantada, ela pergunta se o Prota realmente derrotou ele, o que ele apenas confirma sem dar muitos detalhes. Ela dizia que aquilo é impossível, já que ele tinha acabado de iniciar e ainda por cima estava sozinho. Pegando a pedra demoníaca do monstro, ele questiona se aquilo é prova o suficiente. A atendente diz que o núcleo daquele tamanho só poderia ser de um monstro de nível 30 ou acima, e mesmo sendo difícil de acreditar, ela vai registrar isso. Ela pergunta se o garoto quer trocar aquela pedra por dinheiro, ligado que ele deve ser cerca de 200.000 ienes, mas o Prota diz que ao menos por enquanto não, afinal ele precisa daquilo para provar as suas habilidades. De repente alguém o chamava, era o Kakeru, que dizia estar procurando por ele, já que gostaria de agradecê-lo mais uma vez. Ele dizia que também tem uma grande oferta para ele. Abrindo seus braços, o maluco pergunta se ele não gostaria de se juntar aos Cavaleiros do Trovão. Todos os caçadores em volta ficam surpresos com o fato da equipe em ascensão estar convidando alguém. Vendo o núcleo na sua mão, as pessoas começaram a falar que o Ikoma deve ser incrível. Com um sorriso, o cara afirma que aquele é o seu dia de sorte, assegurando que raramente se encontra recebendo algo tipo de favor. O Prota fica meio sem jeito, enquanto o moleque pedia para ele não ficar tímido, mas o Ikoma diz que infelizmente vai ter que recusar a proposta. O Kakeru fica surpreso com isso, perguntando por que dele ter recusado. Incrédulo, ele pergunta se o garoto não estava procurando por uma equipe. O Prota diz que sim, mas informa ter mudado de ideia. Com isso, ele vira as costas e começa a ir embora, deixando o cara em choque. Na sua cabeça, o Ikoma assume que se conseguir continuar subindo de nível assim como está atualmente, é certeza que ele vai poder alcançar o que deseja. Em breve, um portal chamado Teatro dos Sonhos Maníacos aparecerá, e dentro dele há um item único que é incrível. Sendo assim, graças às memórias da sua vida passada, ele vai ser o primeiro a limpar o portão. Alguém coloca algumas pedras na mesa, dizendo que gostaria de trocar aquilo por dinheiro. As pessoas ficam nervosas em volta. A atendente pergunta como ele consegue matar tantos monstros todas as vezes, afirmando que achou que ele trabalhava sozinho. O Prota ignora e fala que tem mais uma coisa. Ele requer uma promoção para Rank D. Um caçador de Rank F é promovido a Rank E e assim ele escolhe uma classe. E somente Rank D ou acima vão para desastres de portais. A atendente informa que ele só poderia pedir a promoção quando chegasse ao nível 25. Mostrando a sua janela de status, o Ikoma fala que nesse caso não é nenhum problema, ele já tá no level 26. A mulher fica espantada com isso, afinal ele é um mago que trabalha sozinho e já subiu tanto de nível assim. Ela pergunta como alguém poderia ganhar tantos níveis em um curto período de tempo. A atendente pergunta se os mestres da gravidade são tão fortes assim. Após algum tempo, Ikoma fala que finalmente foi promovido. Agora ele possui algo além de uma classe incrível junto aos seus 10 anos de conhecimento e experiências como Rank S. Subir de nível muito rápido pode atrair a atenção que ele não deseja. Mesmo assim, ele precisa se apressar para chegar a tempo. Muitos portais ficam disponíveis quando o caçador é promovido a Rank D, também tornando mais fácil entrar em equipes. O mais importante é que isso vai permitir ele entrar em portais aonde aquela arma única vai aparecer. O caçador que conseguiu tal arma na sua vida passada virou um serial killer, provavelmente por ter obtido um poder tão forte de uma vez, mas dessa vez ele não vai deixar aquilo cair nas mãos erradas, e para isso ele precisa de alguém para ajudá-lo a limpar o portal. Ele começa a observar ao seu redor, afirmando que não é preciso ter uma grande equipe, já que isso pode ser problemático em um certo nível. Tendo ao menos mais uma pessoa vai servir, já que ele prefere ser prudente no momento, mas para isso ele precisa procurar alguém que possa completar com estabilidade de gravidade. Se questionando sobre quais habilidades seriam adequadas para o portal ao qual ele vai enfrentar, o mais adequado é encontrar alguém que trabalhe sozinho, mas que também não seja contra o trabalho em equipe. O Prota fica pensativo durante um momento, se queixando se está sendo muito exigente. Para que ele consiga encontrar alguém a tempo, ele precisa vasculhar todas as guildas da região. Após algum tempo, ele assume que passou metade do seu dia visitando as guildas,
guildas. Essa já era a sua quarta guilda. Enquanto entra pela porta, ele diz que talvez deva desistir de algumas coisas. De repente, ele vê alguém chamando seu companheiro de inútil. Uma garota quase chorando pedia desculpas, mas a sua colega fala que um pedido de desculpas não vai mudar em nada. O Ikoma se questiona sobre o que elas estão discutindo. A garota aponta para Satsuki, afirmando que ela está demitida. A menina tenta implorar, assegurando que vai tentar de novo, mas irritada, a líder fala que as habilidades dela são terríveis, com longos tempos de recarga, e ainda dizia que as técnicas são inúteis, falando que na verdade ela deveria simplesmente lhe pagar por ter ficado com aquele peso morto por tanto tempo no grupo. A garota fica sem saber o que responder. Enquanto isso, o Prota estava observando tudo. Ele se recorda de quando foi expulso desse grupo, mas diz para si mesmo que não há nada que ele possa fazer por ela, já que ele não pode ter um parceiro simplesmente por simpatia, afinal a sua vida depende disso. A sua ex-líder começa a debochar da Satsuki, informando ser uma pena ela ter escolhido uma classe tão inútil, afirmando que aquilo é miserável e inútil assim como ela. Além disso, ela fala que sabia o que aconteceria no momento em que ouviu que a garota era uma feiticeira. Por algum motivo, isso deixa o Prota bem interessado. Mesmo com as outras mandando ela desistir de ser uma caçadora, a feitiçaria e a gravidade se complementam. Ela pode causar muito dano contra o chefe do portal do teatro, por isso ele fica um pouco indeciso se recruta a menina ou não. Porém, a garota pergunta o que ele estava olhando. O Prota se apresenta, afirmando ser um caçador de rank D que está à procura de uma equipe para fazer parte. Ela logo se interessa ao ver que ele possui uma licença de level D. A menina tenta seduzi-lo, informando que acabou de abrir uma vaga em seu grupo e pergunta se ele não gostaria de preenchê-la. Entretanto, de forma eufórica, ele chama pela Satsuki, perguntando se ela não quer fazer parte do seu grupo. A garota não entende muito bem o que estava acontecendo, enquanto a sua ex-colega fica bem confusa com isso. Na cabeça do Ikoma, ele nota que não pode perder aquela oportunidade, já que ela é uma feiticeira, ou melhor, a pessoa certa que ele procurava. Mas a outra mulher volta a pedir para ele não perder tempo com aquela menina, e pede pro Prota entrar no seu grupo. Meio sem jeito, a Satsuki agradece a oferta, mas diz que ele é um caçador de rank D, e ela nem ao menos está no nível 20. Pegando ela pela mão, ele assegura que não vai demorar muito pra garota subir de nível, e falou que vai ajudar ela. Ela continuou dizendo que a sua classe era inútil, que não pode arrastá-lo para baixo. Mesmo assim, Ikoma volta a dizer que pode ajudá-la. A menina dizia que não tem confiança em si mesma e talvez seja melhor ela desistir, mas ele fala que não vai pedir muito, implorando por apenas uma chance, assegurando que pode ajudar ela a ganhar a confiança que precisa. Assim curvando, a Satsuki diz que se ele realmente quer, ela adoraria fazer parte do seu grupo. No entanto, sua ex-colega diz que não acredita no fato dele ter escolhido uma inútil, alegando que ele vai se arrepender. O garoto agradece o conselho, mas diz que tem algo a mais. Enquanto passa por ela, o Prota afirma saber mais sobre classes do que qualquer outro. Logo atrás dele estava sua nova parceira, uma feiticeira que pode cobrir os pontos fracos de um mestre da gravidade. E a melhor parte é que essa classe pode fazer coisas incríveis no teatro, e isso já é tão bom quanto as suas próprias armas. Passando algum tempo, eles já estavam em outro lugar. O Prota agradece por ela ter vindo junto com ele. A menina fala que feiticeiras não são tão úteis, mas o Prota dizia que também é de classe de mago, afirmando que ela pode se achar inútil agora, mas isso vai durar poucos anos. Agora ela pergunta se ele realmente acha isso. O Ikoma confirma, porque vai ser melhor, né? Por agora eles precisam falar sobre o portal. Determinada, a menina assegura que ele tá certo, mas deixando ela nervosa, ele explica que não é um portal controlado. O Ikoma fala que entraram em um portal que ainda não apareceu, com uma recomendação de nível 30 ou acima. Assustada, a menina fala que o nível recomendado é muito alto e ainda por cima é um portal não revelado. Os portais não revelados são aqueles que não existem há tempo suficiente para que alguém possa analisar. Bem nervosa, ela fala que ainda estava no nível 17, fora que a sua classe é terrível. Mas o Prota pede para ela não se preocupar, garantindo que nada vai acontecer, já que ele vai lutar sozinho. Nesta vida passada, ele leu todos os registros disponíveis sobre portais. Foi assim que ele conseguiu definir uma estratégia para eliminar o tal teatro. Ele declara que os dois facilmente poderão limpar o portal, e falava que ela só precisa confiar nele. Ele se sente mal por ter arrastado alguém para isso, mas precisa proteger aquela arma não importa o que aconteça. A Satsuki pergunta como o Prota sabe sobre o portal que ainda nem apareceu. O Ikoma diz que não pode contar todos os detalhes, mas resumidamente tudo isso é graças a um item raro. Ela afirma que não acredita, afinal não tem como o item prever um portal tão antecipadamente. Assustando, o celular de todos começa a notificar um alerta. Nervosa, ela pega o seu aparelho para ver do que se tratava. O Prota faz o mesmo e todos começam a falar sobre o alerta de portal, principalmente por ser perto do bairro de Sikyo.
tempo. A Satsuki pergunta se era sobre esse portal que ele estava falando, mas o Prota já fala que eles começarão no outro dia. Ele explica que provavelmente ninguém vai conseguir limpar o portal em uma semana, mas após matar o chefe você ganha recompensa. Após algum tempo eles já estavam procurando pelo portal, enquanto a garota pergunta se o Ikoma tem certeza. Eles percebem que o Ministério dos Portais já havia se instalado no local. De repente uma mulher corre até os dois perguntando se eles são caçadores. Ela pede para que ambos reportem qualquer informação que encontrarem sobre o portal, seja o seu layout ou as habilidades que os monstros usam. Entretanto, os dois devem ter a sua segurança como prioridade, já que houve muitas mortes em portais não revelados. Eles falam que o Ministério pode contar com seu trabalho. A Satsuki pergunta o porquê dele não ter contado que vão matar o chefe, mas o Ikoma explica que ela os impediria. Já dentro do portal ele alerta que aquele é diferente dos outros e pergunta se a menina ainda estava ansiosa. Ela dizia que sim, quando começava a gaguejar. O Prota pedia desculpas por ter pedido de forma tão difícil, mas assegura que lutará com todos os monstros sozinho, e caso ele não consiga lidar com isso, ambos vão embora imediatamente. Com medo de ser abandonada de novo, a Satsuki começa a dizer que vai dar o seu melhor. Ela afirma que o Prota pode usá-la de isca, mas o Ikoma diz que não vai ser necessário, mandando ela apenas lançar feitiços. A menina fala que mal conhece alguma habilidade útil. Ele questiona se ela consegue usar algo chamado de drenagem de mana. Essa habilidade retira a mana de um alvo, que a torna útil em longas batalhas contra monstros poderosos, já que isso também permite dar essa mana a um membro do grupo, fazendo a habilidade perfeita para ajudar magos de gravidade. Com isso, o Prota não pode se preocupar com a sua mana enquanto estiver com monstros que possam ser drenados. A garota diz que essa habilidade é muito demorada e não muito eficiente em termos de mana, sendo muito melhor usar aquelas que ferem os inimigos. Na cabeça do Ikoma, ele pensa que isso pode ser verdade caso um deles fosse especializado nisso, enquanto fala que vai lutar com seu máximo, e isso deve dar a ela todo o tempo preciso. Lutando contra ele estava um grande urso palhaço. Enquanto desvia dos golpes, ele grita pedindo para que a sua companheira utilize a habilidade. Ela invoca uma bola de sombra, lançando um grande feitiço contra o urso. Com isso, o urso grita enquanto é acertado pela habilidade. O Prota percebe que o monstro abriu a sua guarda. Sendo assim, ele se prepara para saltar em direção ao inimigo. Nessa hora, o cara já estava em cima do seu adversário. Ele aumenta a gravidade do seu corpo e ataca a cabeça do urso. Depois de derrotar o Ikoma, guarda sua espada se preparando para mais. Ele fala que aquilo foi bem fácil, enquanto ganha mais 212 pontos de experiência. Surpresa, a garota fala que ganhou 3 níveis de uma única vez, mas ela volta a falar que se sente mal por deixar ele fazer todo o trabalho. Mas o Prota assegura que precisa da ajuda dela, já que eles vão cada vez mais fundo. Além disso, eles são um grupo, então ela precisa evoluir. A menina pergunta se realmente são uma equipe, falando que aquilo parece muito diferente. Afinal, nunca parecia que isso era real enquanto estava com a Aoi. Sorrindo, a Satsuki então tentará ser mais útil na próxima batalha. Por outro lado, Ikoma pede para ela não se esforçar tanto. Um pouco nervoso, ele afirma para si mesmo que eles devem ficar bem e que vão derrotar o boss e garantir os itens raros. Um homem chamado Kaoru conseguiu esse item em sua vida passada. Ele a usou para se tornar o pior criminoso da história dos portais. Já no portal mais tarde, provavelmente eles não vão encontrá-la. Afinal, já se passaram 2 dias desde que o teatro se abriu. Enquanto isso, um homem lutava. Ele tentava acertar alguém com seu martelo, mas a pessoa desvia. O cara começa a rir, utilizando uma habilidade chamada de deletador de vidas, assim conseguindo desferir um golpe fatal. A sua tanga fica coberta pelo sangue do seu adversário. Enquanto o corpo do homem desmorona, o Kaoru fala que o cara deveria saber que não se pode arranjar briga com ele. Ele nota que novamente evoluiu seu nível. O maluco diz que aqueles perdedores deram uma quantidade surpreendente de experiência. Ele sai falando que os humanos não lutam entre si, por isso são muito mais fáceis derrotar eles e matar, já que ele tá no nível 36. Voltando ao grupo do Prota, ele estava utilizando o aumento de gravidade. O Ikoma invoca uma bola escura na sua frente. Com isso, ele joga o palhaço da caixa no chão. Envergonhada, a garota fala que mesmo lançando magias atrás dele por um tempo, ela ganhou muitos níveis estando no nível 22. Ela fala que sente como se conseguisse tanto sem fazer nada, alegando que ele provavelmente teria feito tudo aquilo sozinho. Mas o Prota fala que só está fácil assim porque ainda não encontraram um monstro poderoso, já que esses têm padrões simples. Ele reafirmava a ela que a classe de feiticeira é algo poderoso, mas a menina volta a dizer que não é o que parece. Trocando de assunto, a Satsuki pergunta se eles vão sair agora, afinal ele já usou muito da sua mana. Ele fala que está usando a manipulação de gravidade para aumentar os seus atributos, e essa é a causa de tanto desgaste. A menina fala que a guilda alerta para eles saírem assim que a sua mana chegar a menos de
50%. Com um sorriso, ele diz que está na hora de testar aquilo. À frente deles estava um Goblin palhaço. O prota pergunta se ela está pronta, informando que eles vão começar, imobilizando o monstro e como manda ela utilizar a drenagem de mana. A garota fica sem saber como reagir a isso. Amarrar o monstro e drenar a mana deles permitiria a eles gerarem muito mais mana. Após isso, ela pode usar a habilidade do prota para transferir a mana para ele. A menina fala que entendeu, mas pede para ele ao menos cobrir o rosto do monstro. Mas o Ikoma diz que não pode fazer isso sem usar uma habilidade. Vendo que não tem outra opção, a Satsuki começa a usar a sua habilidade de drenagem de mana. O Ikoma fala que agora eles conseguem, enquanto a garota lamenta pelo pobre monstro, que estava no chão derrotado de forma cruel. A menina fala que agora vai transferir a mana, mas o Ikoma pergunta o porquê dela estar corando daquela forma, mandando ela não tornar aquilo estranho. Ela começou a transferir a mana para o seu companheiro. O prota nota que a sua mana foi de 16 para 25. A garota assume que aquilo não é tão eficiente quanto ela achou que seria, já que eles demoraram muito tempo para aumentar apenas 9 pontos. Ele fala que por isso mesmo eles vão pegar a mana de mais 6 goblins. A menina fica assustada com isso, perguntando se realmente vão fazer tal coisa, mas o garoto diz que é uma ótima oportunidade para subir de nível. Com isso, após um tempo, ele acerta um corte em um dos monstros. O prota fala que aquele foi o sexto e pergunta como está a mana dela, que informa estar quase toda recuperada. O nível da Satsuki foi de 20 para 22, enquanto o Ikoma subiu apenas uma vez. Animada, a garota fala que eles podem continuar subindo de nível e explorando daquela forma, mas o Ikoma dizia que se demorarem muito tempo para recuperar a mana, isso pode causar acidentes. Mesmo assim, ele pode lutar com monstros como aquele o dia inteiro, garantindo que eles nunca vão perder contra eles. Abrindo a sua janela de status, a Satsuki fala que ganhou muitos níveis em um único dia, afirmando que aquilo é completamente diferente de todas as outras expedições a portais que ela havia feito, já que a guilda sempre os ensinou a não enfrentar monstros que estão além do seu nível. O prota fica pensativo ao ouvir isso. Se levantando, ele fala que a guilda precisa recomendar isso por segurança. Entretanto, dificilmente você fica mais forte sem enfrentar monstros de alto nível para adquirir habilidades e experiências no caminho. Ela fica observando enquanto ele fala isso. De repente, a garota fica determinada. Depois de um tempo, eles estavam andando em uma espécie de catedral, enquanto a Satsuki questiona se realmente eles vão limpar aquele portal. Nessa hora, ele para e diz que estão no lugar certo. Em frente a uma porta, o Ikoma diz que o boss do Teatro dos Sonhos Maníacos está atrás daquela porta. Sendo assim, ele vai com a sua mão para abrir. Com um grande sorriso, ele afirma que eles chegaram ali em 2 dias, e aposta que o ministério lá não esperava por isso. A menina começa a tremer, perguntando se ele realmente está falando do monstro-chefe. Ela alega nunca ter visto um de perto enquanto sentia um grande medo. Ele perguntava se a garota estava ansiosa, e diz que caso a Satsuki esteja com medo, eles podem voltar outra hora. Mas a sua companheira diz que não precisa, se recordando que a Aoi ficou brava com ela, já que sempre desistia de uma luta. Mas logo se pergunta sobre o que está falando. Ela afirma que não quer mais ser daquele jeito, declarando que quer mudar para que possa ajudá-lo. Por isso ela vai fazer tudo o que puder. Ele via toda aquela determinação orgulhoso, ele dava um breve sorriso, mas cruzando as mãos, o Ikoma diz que esse é o espírito, assegurando que eles vão derrotar aquele boss. Porém, a menina pergunta se ele não tem certeza de que aquele plano é o suficiente. Abrindo a porta, o Ikoma manda ela se lembrar do que ele havia dito, pedindo para a garota não se preocupar, já que aquele chefe será fácil de matar com a sua classe de feiticeira. Eles entram num local que estava bem escuro. Surpreendendo os dois, eles escutavam uma risada. À frente deles estava o palhaço maníaco, um boss de nível 35. Assustada, Satsuki fala que aquele é o chefe do portal. Vendo aquele grande monstro, Ikoma não fala nada, apenas observava. Mas no fundo parece que após vencer aquele chefe, ele finalmente vai poder ter aquele item que ele sempre quis na sua vida passada. Ele fala que vão acabar com isso, mandando a garota seguir o plano. A Satsuki declara que fará isso enquanto uma silhueta aparece atrás deles. O Kaoru's estava observando escondido. O pescotapa dava um leve sorriso, vendo que vai ser mais fácil do que ele imaginou. O grande palhaço começa a mover as suas mãos enquanto ria loucamente. O prota faz uma espécie de sinal com a mão para sua companheira. Ambos começam a correr em paralelo na direção do boss. Ele diz que fará com que o chefe o alcance, enquanto a Satsuki permanece esperando em uma certa distância. Monstros-chefes têm uma grande quantidade de HP, junto a uma alta recuperação. Por isso eles não podem derrotá-lo através de uma batalha direta. Por outro lado, o boss estava invocando uma bola de luz nas suas mãos. Ele a lança em direção ao seu inimigo. O Ikoma utiliza a redução gravitacional, notando que está a cerca de 1 metro de distância, sendo
possível desviar com certa facilidade. Do outro lado, a menina começa a se preparar. Ela logo utiliza a drenagem de mana, com isso ela começou a drenar o boss pelas suas costas. Entretanto, o monstro sente a sua presença, mas só de olhar ele já conseguia paralisar totalmente a Satsuki. O prota grita desesperado, mandando ela correr para manter-se segura, informando que o boss vai usar o seu ataque de teletransporte, explicando também que não se pode cancelar o ataque depois dele ser conjurado, então ele mandava ela correr até o centro. De repente, um dos olhos do palhaço começa a brilhar. A Satsuki vê a sombra daquele grande monstro atrás dela. Bem próximo do seu corpo estava o boss com a sua boca aberta, formando uma grande bola de fogo. Nessa hora, ele lança aquele ataque contra a garota, porém o prota vai em direção àquilo, alegando que ainda estava aqui. O monstro continua rindo louco, mas por outro lado, Ikoma consegue desfazer aquele ataque de fogo. Enquanto vê aquilo, a Satsuki assume que aquele ataque é bem rápido. O Ikoma fala que é melhor ele se afastar por agora, saltando para as costas do palhaço de novo. O olho do boss brilha novamente enquanto ele se vira contra o seu adversário. Ele utiliza o seu teleporte para aparecer em frente ao garoto. Apreensivo, Ikoma percebe que ele utilizou a mesma habilidade 2 vezes seguidas. Enquanto isso, o palhaço gigante estava indo atacar ele. Preocupada, a menina grita pelo seu companheiro. Surpreendendo, ele utiliza a aversão gravitacional. Com isso, uma grande explosão acontecia. O monstro continua rindo sem entender muito bem. Para sua surpresa, o prota estava pendurado de cabeça para baixo. Porém, o olho do boss brilha uma terceira vez. Ele fala que não está fácil quanto ele imaginou. Entretanto, ainda está tudo dentro do planejado. A garota se recorda de quando perguntou se eles realmente não atacariam um monstro-chefe, mas o Ikoma informava que o boss usa feitiços mágicos de forma muito rápida, e caso se aproxime dele de forma lenta, eles vão ser incinerados. Mas se atacarem à distância, ele vai usar o seu teletransporte para chegar rápido no local do alcance. Mas esse monstro tem uma falha crítica. Voltando ao momento atual, a Satsuki utiliza sua drenagem de mana de novo. O palhaço olhava na direção dela. Ele arregala o seu olho vendo que há uma oportunidade. Assustada, a menina diz que chegou muito perto e que o Ikoma não vai conseguir protegê-la. Na cabeça do prota, ele fala que estava na hora. O boss estende a palma da sua mão invocando um ataque. A garota simplesmente fecha os seus olhos sem saber o que fazer. Porém, ele não consegue utilizar a magia. Sorrindo, o prota fala que ele está sem mana. O seu ataque de chamas e o movimento de teletransporte exigem muita mana. E ainda por cima, o palhaço não pode atacar com suas habilidades. O monstro simplesmente começa a correr. Entretanto, Ikoma se prepara para saltar. Ele pula na direção do inimigo utilizando a queda de meteoro. Sendo assim, ele acerta bem em cima da cabeça do boss. O prota avisa que ele não pode fugir de suas presas, afinal ele precisa de habilidades até mesmo para se movimentar. A Satsuki novamente utiliza sua magia, lançando uma bola de escuridão contra ele. O monstro começa a gritar de dor. Com isso, o prota aumenta a gravidade e cai acima dele utilizando suas habilidades. O chefe do portal finalmente havia sido derrotado, gerando 1043 pontos de experiência, também fazendo com que o Ikoma evoluísse para o nível 30. A sua companheira fica bem feliz pelo fato deles terem derrotado o boss, perguntando o que eles vão fazer agora. O Ikoma fala que o portão se fechará em algum tempo, por isso eles devem sair antes. Mas a Satsuki questiona sobre o que aconteceria caso eles ficassem presos. O prota manda ela se apressar, já que ele fica aberto por no mínimo metade do dia, e eles também não encontraram nenhum monstro. Corando, a menina fala que não sabia. De repente, o corpo do palhaço começou a brilhar. Confusa, Satsuki pergunta o que é aquilo, enquanto o garoto fala que finalmente conseguiu. À frente dele estava a recompensa por matar o boss, a lâmina do palhaço. O prota fala que aquela lâmina combina muito com um mestre de gravidade, podendo ser considerada até mesmo um hack. A menina pergunta se era esse o equipamento que ele estava procurando. A lâmina aumentava o ataque em 11 pontos, junto à diminuição da ativação de habilidades e a redução da mana gasta. A Satsuki fala que às vezes as estatísticas da arma parecem ser medianas, mas o prota volta a dizer que na realidade ela é incrível. Ele informa que as estatísticas e o dano são apenas um bônus. O que realmente se importa é o efeito do item, já que ele pode aumentar o poder geral das classes que dependem muito de habilidades. Isso torna ele um item super poderoso. O mestre da gravidade fica vulnerável ao trocar entre as habilidades, junto ao alto consumo de mana, por isso essa arma pode compensar as suas fraquezas. A menina fica surpresa ao saber de tudo isso. Na sua vida passada, o caçador que ganhou essa espada alcançou o rank A graças a esse item. Além disso, ele virou um criminoso por matar outros caçadores. Então o prota está praticamente evitando um incidente ao levar essa espada. Enquanto isso, a Satsuki continua observando a lâmina. Ela fica pensativa sobre o fato de ele poder compensar as fraquezas. Nessa hora, ela fica
ficou bem nervosa com isso e pergunta se isso significa que ele não precisa mais dela. O Ikoma afirma que não, já que o item não impede que ele fique sem mana, e pergunta se ela não se importa de continuar trabalhando junto com ele. Ainda encarando a lâmina, a menina fala que por ela tá tudo bem. O Ikoma não entende muito bem, enquanto a garota fica brava, afirmando que agora estão em uma competição. Ele fala que após ter ganhado alguns níveis, precisa gastar um pouco dos seus pontos de habilidade. Por estar buscando o topo, ele irá se afogar em habilidades exclusivas para mestres de gravidade. Ainda em dúvida, ele decide que vai escolher. Passando algum tempo, ele fala que aquilo lhe parece bom, aumentando seu nível de magia gravitacional para 2. Após aumentar a sua manipulação para o nível 3, o prota repara que ganhou mais uma habilidade, a bala da supergravidade. Ele assume que confiou na manipulação durante todo o seu tempo, mas agora o item vai facilitar o seu uso de magia. O prota fica todo empolgado, afirmando que quer testar todas essas habilidades. De repente, alguém aparece dizendo que aparentemente chegou um pouco atrasado. O Kaoru fala que pelo visto o garoto já derrotou o boss. Com um olhar perverso, o cara comenta que pelo visto Ikoma deve ser bem forte, né? Um pouco nervoso, o prota assume mentalmente que esse não era o melhor momento. Ele também repara que aquele maluco estava usando a habilidade de furtividade para se esconder e assistir à luta. Provavelmente ele estava coletando informações sobre o monstro, já que imaginava que os dois morreriam, reafirmando na sua cabeça que já viu muitas pessoas fazerem isso na sua vida passada. Ele pergunta quem é o cara enquanto observava mais detalhadamente. Nesse momento ele percebe que aquele homem é familiar, reparando que ele é o Kaoru, quem havia pego a lâmina na sua vida passada, tornando-se a pessoa que transformou os caçadores em caça. Ele se perguntava como aquilo é possível. O Ikoma se recorda de que levou mais tempo até que aquele cara chegasse ao portal da sua vida passada, mas então ele entende. O cara deveria ter ficado o tempo todo escondido na câmara do monstro até que ele pudesse roubar o drop. O Kaoru provavelmente esperaria o Hunter vencer e se cansar para poder atacá-lo. A Satsuki pergunta pra ele o que há de errado. Vendo a espada, o cara pergunta se aquele é o Saki, questionando se o prota conseguiu obtê-la depois de derrotar o chefe. Então pergunta se poderia dar uma olhada. O Ikoma diz que claro, enquanto estende a sua mão. Mentalmente, o cara o chamava de tolo. Vendo os dois, ele fala que os dois são ingênuos e vai matar o homem primeiro. Depois ele vai brincar com a garota até ficar enjoado dela. Se aproximando deles, o pescotapa fala que os dois deveriam ser mais cuidadosos. Sendo assim, ele estende a sua mão enquanto seus olhos brilham em vermelho. Sacando a sua adaga, ele utiliza a habilidade de apagador de vidas. Porém, o prota desviava. O Kaoru vira para trás empolgado. Entretanto, o Ikoma já estava brandindo a sua espada. Mesmo com a sua velocidade, o assassino consegue se esquivar do ataque. Nessa hora, o prota percebeu que perdeu ele. Ele alega que queria acertá-lo antes que percebesse a situação, mas infelizmente o cara é muito rápido mesmo. Enquanto sua companheira fica assustada, ele é obrigado a admitir que o Kaoru é muito mais forte do que eles. O assassino admite que isso é estranho, perguntando ao garoto como ele descobriu o que aconteceria. Afinal, achou que ele era tolo, mas pelo visto o pirralho não é tão ruim quanto ele imaginava. A Satsuki pergunta ao Ikoma o que estava acontecendo, mas ele fala pra garota que aquele cara está assassinando caçadores. Ele também diz que por ele ser um assassino, isso o torna rápido e furtivo. O Kaoru questiona como ele descobriu tudo isso em tão pouco tempo. Mudando sua expressão, ele fala que isso pelo menos lhe poupa o trabalho de explicar as coisas, mandando eles entregarem o item, porque assim ele vai poupar os dois. O prota também muda o modo de falar e diz que a pior parte do crime das masmorras é que eles não deixam provas. Por isso ele não acredita que o homem pretende deixá-los viver. O Kaoru fica quieto por um momento, mas ele logo abre um sorriso, afirmando que isso é bom. Afinal, o garoto é inteligente e também muito corajoso, mesmo sendo fraco. Ele se prepara e declara que quer ver o prota cuspindo sangue enquanto caminha para o inferno. Por outro lado, Ikoma não demonstra hesitação ou algo do tipo. Mas fala aí, mano, vocês estão gostando dessa obra? Já deixa o desafio, porque quem viu até o final e não comentou gravidade vai ter toda a sua energia sugada igual o coitado do Goblin Palhaço. Também dá like no vídeo, isso ajuda na divulgação e mostra que vocês querem uma próxima parte, porque vamos ficando com o nosso brabo que foi abandonado pela sua equipe, mas voltou no tempo para se tornar o mais forte mago.